Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com o último 15 minutos da temporada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje é quarta-feira. A gente tá com a mesma roupa, mas a gente não tá gravando logo depois do outro 15 minutos de ontem. Não, pelo contrário. É porque o figurinista pediu que a gente repetisse para dar uma sensação de continuidade. E eu sei os resultados do play-in de terça-feira, só não vou comentar porque hoje é dia de fazer o preview do play-in de quarta-feira. Isso, a gente vai deixar o que aconteceu ontem e no passado. Isso, depois a gente comenta no podcast de quinta-feira, tá tudo certo. Isso, lembrando que a gente vai gravar o podcast quinta-feira ao vivo no YouTube e vai ao ar em áudio editadinho, bonitinho, com vinhetas, sexta-feira no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. E essa semana é especial, a gente vai comentar o que aconteceu no play-in, as histórias do play-in e, claro, vamos fazer um preview das séries que já tiverem definidas dos playoffs, vai ser bem legal. E depois, a partir do começo dos playoffs, todo dia aqui no YouTube vai ter um resumo da rodada. Se der tudo certo, ele sempre entra lá mais ou menos na hora do almoço, com a gente comentando e analisando todas as partidas. Isso, a gente analisa todas as partidas já há alguns anos aqui no YouTube, sempre mostrando as jogadas, fazendo uma análise tática de como é que os jogos se deram. Então, segue a gente no YouTube, aperta o sininho e aguarde. Vamos ter novidades aí nessa cobertura muito em breve. E hoje, então, a gente vai usar aí os nossos 15 minutos da ampulheta para falar sobre Chicago Bulls e Toronto Raptors, o duelo de 9º e 10º do leste, e Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans, o confronto de 9º e 10º do oeste. Pronto? Pronto, bora. Preparado? Então, 7 minutos e meio para cada um. No outro vídeo a gente conseguiu até. Foi bem. Saiu razoavelmente bem. Foi só cortar a pauta pela metade que deu tudo certo. Isso, é só a gente falar 1/3 do que a gente gostaria e tudo funciona. E vamos para Bulls e Raptors. Eu começo te fazendo uma pergunta. Ainda é lei do ex quando um jogador já passou por outro time no caminho? Se você tá falando de DeMar DeRozan, é uma relação tão intensa que eles tiveram por tantos anos. Ele foi draftado pelo Toronto Raptors, que acho que conta um pouquinho. Porém, ele tá numa sequência de derrotas aí, né? Faz um tempo que o Bulls... São várias derrotas seguidas do Bulls pro Raptors, então não sei se tá contando muito isso, não. Pra quem não lembra, o DeMar DeRozan foi draftado pelo Raptors, amava o time, amava a cidade, não queria ser trocado. A cidade amava ele. É verdade. Também é importante. Ele era um ícone da cidade antes do Raptors ser de fato um time competitivo e muito antes do título. E o DeMar DeRozan foi trocado à força pro Spurs, agora chegou no Chicago Bulls. Ele chance de eliminar esse time. Sim, quem perder tá fora, é o 9º contra o 10º. Os jogos de ontem, quem perdeu tem mais uma chance. Hoje não. 2 times eliminados da temporada. E deve ter um pouquinho de mágoa sobrando aí no coração do DeMar DeRozan. Ele é uma pessoa boa. Ele é, mas eu tenho mágoa e rancor. Você acha que eu não sou uma pessoa boa? Você é uma pessoa boa. Muito obrigado. E o DeMar DeRozan deve ser também. Então eu imagino que seja um jogo muito importante psicologicamente pro DeMar DeRozan e que a gente deve aguardar uma excelente partida. O Fred VanVleet já deu uma entrevista dizendo que ele acha que a chave para a vitória nesse jogo é limitar quantas vezes DeRozan e Zach LaVine conseguem receber a bola em posição de ataque. Perfeito. São 2 jogadores que jogam extremamente no mano a mano, que gostam de isolar, que gostam de arremessos de média distância. A questão é não deixar que a bola chegue. E aí você tem que fazer esquemas defensivos específicos para isso. Eu acho curioso que os 2 times, entre altos e baixos, aí chegaram numa segunda metade de temporada, pelo menos, parecida. Desde a parada do All-Star até agora, o Bulls se tornou, de alguma forma, uma das melhores defesas da NBA. Tinha alguns números, até a melhor defesa da NBA. Lembrando que quando a gente tinha visto o Bulls ficar no topo da Conferência Leste, foi por causa da defesa. Sim. Era quando a defesa finalmente encaixou, porque no ataque eles são um time de contra-ataque, de correr pra frente. O ataque não tá tão bem. E o Raptors é isso, né? Foi a história da temporada do Raptors. Eles forçam muito turnover, uma defesa muito forte. Não é uma defesa tão completa como nos últimos anos, mas ainda uma das melhores em forçar erros. Quando eles conseguem forçar erros do adversário, é muito engraçado que é uma questão de encaixe. Quando a defesa do Raptors encaixa com o oponente, eles sufocam, conseguem vários desperdícios e aí eles ganham com facilidade. Quando não encaixa, a defesa não dá conta, o time desmonta. E o ataque deles bem fraco, aliás, decepcionante pela quantidade de bons jogadores que eles têm até. Acho que é um elenco até melhor que o do Bulls, você pensar em peças ofensivas. Então são 2 times com dificuldade para atacar, 2 times com boas defesas, 2 times que gostam de pressionar. O Bulls começou a pressionar mais a bola, especialmente em pick and roll, especialmente ainda depois que chegou
o Patrick Beverley e o Alex Caruso voltou de lesão, qualquer bloqueio que tem, os dois estão montando em cima dos caras, o Vucevic está marcando mais perto da linha dos três também, então eu acho que é uma coisa que eles devem fazer muito contra o Raptors, porém o Raptors também, a partir do meio da temporada, passou a ter uma resposta para isso, que é o Jakob Poeltl. O Poeltl é o cara que recebe a bola quando tem essa pressão no pick and roll. Isso, quando a pressão é muito próxima do meio da quadra, o Poeltl se posiciona ali próximo da cabeça do garrafão, ele consegue ser essa válvula de escape para receber passes pelo alto, e dali ele já distribui. Ele é um excelente passador. Se ele distribuir bem o jogo, se ele achar os arremessadores, se o Raptors estiver num dia um pouquinho mais feliz nos arremessos de média e longa distância, essa pressão do Bulls na bola pode não ter tanto resultado. E do outro lado, vai ter a mesma pressão do Raptors, que é o que o Fred VanVleet falou, para impedir que o DeRozan receba a bola, para pressionar no meio da quadra, já como eles gostam de fazer, para o DeRozan ter que passar. E eu acho que o Zach LaVine às vezes é meio preguiçoso quando ele está muito pressionado. Ele não é aquele cara que corre até ficar livre. Se ele não tá com a bola na mão, ele meio que desiste. Ele meio que some do jogo. Então acho que esse é um jogo que periga do Zach LaVine desaparecer se ele for muito bem marcado. Ou se o Bulls não achar uma resposta imediata para ele receber a bola. Depois que ele recebe, ele é agressivo. Aí ele pode fazer 30 pontos por jogo de olho fechado. Mas eu tô com receio em relação a isso. Mas eu tô animado com esse jogo, porque eu acho que são dois times com fragilidades muito óbvias que a gente viu durante a temporada regular inteira, cheios de altos e baixos, que não tem muita chance nos playoffs. Mas eles são tão parecidos, têm trajetórias tão próximas, que pra mim, o embate mais legal desse torneio colher de chá do play-in. É o duelo que me parece mais parelho. Vai ser muito divertido ver duas defesas que nesse momento estão muito fortes e ataques que não sabem muito bem como lidar com isso. Vai ser divertidíssimo. Eu também tô bem empolgado com esse jogo e valendo eliminação. Só tô feliz que não é o Hornets jogando, que por 2 anos seguidos perdeu de 35 pontos de diferença no play-in. Então você odeia o LaMelo Ball, é isso? Não, eu odeio o Hornets chegar no play-in. É um jogo por vez, não é ao mesmo tempo o jogo. Começa um, a gente assiste e começa o outro. Aí a gente tá todo mundo parado para ver o play-in e o Hornets no primeiro quarto perdendo de 25. E a gente, que horas começa o jogo do Oeste? Publix, o Dennis é um odiador do LaMelo Ball. É isso que eu entendi, eu só escutei isso. Quando o LaMelo Ball joga desse jeito, fica difícil amar. Mas acho que com a defesa desses dois times, acho que vai ser bem pegado. E são dois times com algum orgulho, assim, né? Não é time como o próprio Hornets. A gente é novo, ano que vem. Não, são dois times com expectativas. Dois times que queriam estar bem melhor do que estão. Dois times que pioraram em relação à temporada passada. No passado, o Raptors classificou em 6º, não precisou de play-in. E agora tá aí em 9º. Não, e pro Bulls é um fracasso tão grande de planejamento, de estrutura não ir pós-temporada. Pro Raptors é um passo para trás tão doloroso. Os dois times precisam se classificar. E eu falei a defesa do Bulls, olho também no Patrick Williams, tá defendendo muito bem. Ainda ofensivamente não virou o jogador que o Bulls esperava quando o draftou, mas defensivamente tem jogado muito bem e vai cair no colo dele. Marca hora o Scottie Barnes, hora o Pascal Siakam. Ele também é um cara que vai ter que jogar bem para o Bulls ter sucesso. Isso, e se a defesa do Bulls funcionar para valer, o Raptors vai ter que acertar arremessos difíceis, o que é uma coisa que a gente não vê o Raptors fazendo há muito tempo, e é claro que vai ter uma pressão extra aí no Siakam para ser capaz de realizar esse tipo de coisa. Sem dúvida. Bom, vamos para o Oeste, onde a gente tem o duelo entre Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans. O Pelicans joga em casa e tô curioso por esse duelo, porque um mês atrás, o Pelicans parecia aquele funcionário, tá só olhando pro relógio, tipo, 5 horas eu tô no Guarujá já. Ele tava jogando a toalha tranquilamente. E de repente embalou uma sequência de vitórias. O Brandon Ingram, acho que não erra um arremesso há 6 jogos, não erra um arremesso no mínimo. Não, e o curioso é que enquanto o Pelicans tinha desistido, o Thunder tava em excelente fase, atropelando o time grande. E aí a gente olhou e falou, caramba! A gente achou que eles estavam esperando o draft, eles vão para os playoffs. Não, teve um momento aí que o Thunder tava tipo a uma vitória de estar em 6º, fugido do colher de chá. De repente eles embalaram um monte de derrota em sequência. A vitória que salvou a vida deles foi o de último segundo contra o Pistons. Foi muito sofrendo esse jogo com o Pistons. E enquanto isso,
o Pelicans voltou a ganhar. Ganhou um monte. E eles, na última semana, tinham chance de fugir do play-in. Se o Clippers perdesse uns jogos aí, eles tinham passado todo mundo. E o Thunder podia ser eliminado. Se o Dallas não entrega o jogo, se o Dallas ganha as últimas 2 partidas, era o Dallas que estava aí. Você está falando que o Dallas entregou um jogo? Estou afirmando categoricamente, porque nem eles se deram a dignidade de disfarçar. A NBA tá investigando o Dallas porque, porra, não dá pra ser mais explícito do que isso, todo mundo tá entregando, mas pelo amor de Deus, se deu respeito. Vocês estão a 2 jogos que se vocês ganharem, vocês estão dentro. Faça pelo menos a dancinha, né? De dar um pouco de dignidade pra sua entregada. Então o Thunder chega aí no play-in no seu pior momento, aí, pelo menos depois da parada do All-Star. O Pelicans, por outro lado, jogando muito bem. O jogo é em New Orleans. O Pelicans está numa excelente fase, num grande momento, e perderam na última rodada pro Wolves. Um Wolves todo capenga se batendo. Então. Isso, o Pelicans pareceu o time bom que a gente se acostumou a ver nas últimas semanas, mas parece que quando o negócio aperta, quando precisa de uma energia, eles sentem falta de um motor. E adivinha quem é esse motor? É Zion Williamson. Ele não joga. Que não joga, não precisava dizer. A gente avisa quando ele for jogar. Isso, exatamente. A gente não só avisa como faz uma festa. A gente faz um churrascão aí pra galera. E eu analisei muito o último duelo entre esses dois times quando eu tava fazendo aquele vídeo da prancheta sobre a defesa do Thunder. Porque o Pelicans foi um time que tentou muito punir a falta de tamanho do Thunder, que joga super small ball, né? Com o time alto que eles têm, né? Porque os jogadores de perímetro são altos. O Trey Murphy, o Herb Jones, o Brandon Ingram é gigantesco. Gigante, né? E nessa boa fase do Pelicans, o Valanciunas voltou a jogar mais, a arremessar mais, a participar mais do ataque. E a quantidade de roubo de bola, passe desviado que o Thunder conseguiu foi impressionante. Eles não estão usando um pivô na maior parte do tempo. Então eu tô curioso para ver como o Pelicans vai jogar. Se eles vão insistir nisso de novo, se eles estão com estratégias para... que jogada a gente faz para o Valanciunas estar melhor posicionado e o passe chegar. Porque alguns dos passes que eles tentaram naquele jogo era só tipo... ser mó grande, acho que eu vou só jogar a bola lá em cima... Não era o ângulo perfeito, não é que ele tava bem posicionado. Me pareceu... É só que ele tava marcado por um anãozinho. O Pelicans parece que foi pego de surpresa. Acho que eles não estavam prontos para enfrentar uma defesa tão baixa, tão ativa. Dessa vez, eles vão ter pelo menos um tempinho para desenhar jogadas melhores e treinar. Eles já tiveram experiência prática e é um jogo mata-mata, você estuda o adversário, tem um plano de jogo para ele, né? Então, supostamente, se o Pelicans executa direito, eles são capazes de usar o tamanho deles, eles são um time maior, mais longo, mais forte, eles deveriam dominar o garrafão, deveriam dominar os rebotes ofensivos. A gente já viu eles fazendo isso outras vezes ao longo da temporada. Um grande defeito do Thunder, mesmo com uma ótima defesa, não é por causa dos rebotes, eles cedem muito rebote ofensivo. Valanciunas e Larry Nance podem fazer a festa. Pois é, então imagino que executando direito, o Pelicans tem bastante vantagem nesse duelo. É que a gente já viu eles executarem muito mal exatamente contra o Thunder. O Thunder vive disso, de criar uma defesa caótica, baixa, veloz e transformar isso em pontos do outro lado. E se transformar em contra-ataque, igual eles fizeram no último jogo, aí já era. Porque na meia quadra, acho que até o Pelicans tem boas defesas, bons jogadores. Eles têm o Herb Jones para, pelo menos... impedir que o Shai Gilgeous-Alexander ganhe o jogo por conta própria. Então... a defesa de transição deles que é sofrida, porque, é claro, está lidando com um time muito mais alto e ele vai demorar mais para chegar na defesa. Então, se o Pelicans estiver num dia ruim de arremesso de 3, ter que viver de dentro do garrafão e lá começar a perder a bola, vai complicar o jogo para o Pelicans, mas acho que eles vão estar um pouco mais bem preparados para isso. E o Brandon Ingram está jogando muito bem, jogou muito bem até na derrota para o Wolves. Então, mesmo se o Shai Gilgeous-Alexander fizer 35, acho que o Brandon Ingram pode fazer 35 também. Vai beirar os outros jogadores que decidam a diferença. Acho que o Pelicans tem boas chances de jogar em casa, ajuda, mas esse Thunder, time novo, sem responsabilidade, que vive de causar caos, pode dar muita bagunça. E é claro, tem SGA, tem o Shai Gilgeous-Alexander, que pode simplesmente ter um jogo imparável. Faz parte. Não é à toa que a NBA defende melhor de 7. Fazer séries mais longas, porque você não tenha tanta possibilidade de aleatoriedade. Então, esse jogo
pende pro Pelicans, mas pode ser muito aleatório. E aí o Thunder talvez seja o time desse play-in que é mais caótico, que pode ter altos mais altos, baixos mais baixos, que pode encaixar com o adversário e completamente não encaixar com o outro. Seria um time bem legal de ver, inclusive nos playoffs. Eu queria, ano passado foi super pode acontecer, legal. E se o Pelicans tem o Herb Jones para tentar dar uma freada no Shea, no SGA, desculpa, o Thunder tem o Dort, que tá acostumado a marcar jogadores mais altos. Eu sei que o Brandon Ingram é bem mais alto, e aqueles braços que coçam o calcanhar, parece que ele é mais alto ainda, mas o Dort sabe ser chato. Talvez ele consiga atrapalhar o Ingram, se não o jogo inteiro, às vezes um pedaço, no quarto período, pode ser decisivo. É uma arma aí que o Thunder vai tentar usar a seu favor. Isso, o Ingram gosta bastante de usar o físico dele, de empurrar, de fazer aqueles arremessos girando por cima do próprio ombro. O Dort é muito bom nessas situações. Ele navega bem por corta-luz, a gente falou do McDaniels ontem, ele também navega bem, mas ele é melhor ainda quando ele pode enfrentar os jogadores no mano a mano, quando eles estão tentando infiltrar e bater para dentro do garrafão. É nisso que o Dort brilha. E como jogador-chave para a gente terminar também, o Valanciunas, se ele vai conseguir, acho que vai ser um jogador importante, não só pelo que a gente falou, se ele conseguir receber os passes lá embaixo, ele tem que dominar os rebotes ofensivos, porque é um ponto fraco do Thunder, um ponto forte dele, só que ele tem que sobreviver na defesa. Porque uma das graças do Thunder jogar baixo é quem o Valanciunas marca. É claro, o Thunder vai jogar com 5 jogadores abertos no perímetro. O segundo Jalen Williams, o Saric, eles nem vão pisar no garrafão. O Valanciunas vai ficar lá e ele não vai acompanhar até o fim, vai ficar meio na cobertura e vai ter um monte de gente cortando nas costas dele. Se chegar um momento que o Willie Green, técnico do Pelicans, olhar e falar: a gente tá tomando muita cesta por causa do Valanciunas, vou ter que tirar o Valanciunas, vou ter que tirar ele, aí você perde a arma ofensiva que pode estar sendo importante. Então essa conta, sempre que todo duelo de time alto contra time baixo existe, pode ser importante e decisivo. É um desses duelos de vamos ver quem pisca primeiro. Vamos ver se o Valanciunas consegue garantir no ataque a vantagem que ele não vai oferecer na defesa. Se ele tiver que ir pro banco, o Thunder ganhou o duelo e aí o Pelicans piscou. E aí quem costuma agir nessa hora é o Larry Nance, porque ele é alto, mas um pouco mais ligado defensivamente, muito mais rápido mais atlético, e ágil defensivamente. Muito mais explosivo. Mas ele não tem a técnica ofensiva do Valanciunas. Então você perde um pouco no ataque. E o Larry Nance acha que arremessa a bola de 3 pontos, o que é sempre um perigo, porque se ele ficar livre, ele vai acabar arremessando. O Thunder pode explorar esse tipo de coisa. É isso, gente. Vamos ver como esses jogos acontecem, como eles se desenrolam na noite dessa quarta-feira. E aí amanhã, quinta, no podcast, ao vivo aqui no YouTube, a partir das 5h30 da tarde, a gente comenta como aconteceram essas partidas. Isso, se você é do áudio, sexta-feira no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. E é isso, depois do podcast, tem playoff rolando? Se tem jogo de playoff, na manhã seguinte estamos aqui no nosso resumo da rodada, analisando como o jogo foi e separando jogadas para vocês entenderem a parte tática do jogo. É isso, até lá, a gente se vê em breve. Tchau! Tchau, tchau!